Olá, nono ano. Essa aula é de geografia e nela eu vou tratar de um assunto bem interessante e que provavelmente às vezes vocês já estão até cansados de ouvir, que é globalização. Bom, no andamento das atividades, nas últimas atividades, ficaram três atividades que eu não passei ainda para vocês. E eu não passei porque eu queria fazer essa aula, fazer algumas explicações que seriam interessantes para vocês entenderem alguns contextos ali daquelas questões, é, que foram questões que eu montei, né, que eu fiz. Então tem que ter uma explicação para vocês conseguirem entendê-las, que é a questão 4, as questões 4, 5 e 6 do caderno de atividade complementar. Bom, acontece que quando se fala em globalização, a gente fala aí dos fluxos, né? Tem essas palavras-chave que a gente fala, dessas palavras-chave, que é fluxos, grandes empresas, multinacionais, interligação com tudo, redes, mas eu trouxe o destaque aqui falando sobre empresas, né? Sobre grandes empresas e a influência delas nas nossas vidas e na economia, né? Global e na questão mais particular nossa, né? É, então, lá na questão 4 eu coloquei um trecho de um texto falando o que caracteriza a globalização e aí eu coloco alternativas, né? Do que vocês acham que está relacionado à globalização e o que não está relacionado. Eu acredito que essa questão ela é bem simples aí, vocês vão achar ela bem tranquila de responder. Na questão 5 eu trago um conjunto de dados de um autor uruguaio, em que ele estuda economia e ele traz dados aí sobre empresas brasileiras. Porque às vezes a gente fica conversando muito sobre empresas de outros países e a gente esquece de pensar que nós estamos dentro da globalização e nós temos empresas também brasileiras dentro desse processo. Mas de um panorama geral, eu queria dizer para vocês que as empresas elas foram se reinventando dentro da globalização. Então elas foram aprimorando as estratégias delas. Por quê? Porque dentro do capitalismo o objetivo é o lucro, né? Então as empresas elas iam buscando estratégias de como aumentar esse lucro. E aí, em determinado momento, elas perceberam que quem são os donos dessas empresas, dessas grandes empresas. E onde elas estavam localizadas geograficamente era nos países desenvolvidos. E aí elas percebem que talvez ampliar o espaço delas, onde elas estão, ir para os países que não eram considerados desenvolvidos, eram considerados subdesenvolvidos até então, e ir para perto da matéria-prima, da mão de obra mais barata que se encontrava lá, talvez seria interessante, seria uma estratégia interessante aí para essas empresas. E aí que elas começam a espalhar os seus serviços, né? Então, várias coisas são feitas relacionadas a isso. Então, a empresa, esse país que é dono dessa empresa, é como se ela ficasse só com a inteligência de tudo. Ela ficasse ali com um escritório de inteligência, onde manda os comandos para os outros países. Em um outro país fica presente a produção daquele produto. Lá em outro país fica a empresa responsável pelo transporte daquele produto para os mercados consumidores. E outra empresa ficaria responsável pelo marketing daquele produto, fazer a propaganda daquele produto. Então,
Veja como está espalhado pelo mundo as funções de uma empresa só, né? Ao mesmo tempo que está espalhado tudo isso, o lucro principal, o pagamento pela inteligência daquela empresa vai para o país principal, né? Que é da onde saiu aquela empresa, né? Então, essa é uma constituição que acontece. Aí o exemplo que eu trouxe do Brasil de empresas brasileiras para nós entendermos que as grandes empresas, muitas vezes, é muito difícil de você identificar quem é o dono daquela empresa, porque às vezes ela não é mais um dono, ela já entrou num sistema de ações que são diversos donos ali, e a tendência dessas empresas é elas irem diversificando as suas atividades para acoplando outras empresas menores, mesmo que às vezes pode ser em outra área, mas que ela vai formando ali um grande núcleo de empresas, de corporações que vão incorporando pequenas empresas. E lá na atividade vocês vão perceber isso, vão perceber que já grandes empresas que se juntam, uma empresa muito grande que inclusive vai ter polos de empresa em outros países aqui da América Latina, então vai ter presente a presença dessa empresa brasileira. Vocês vão perceber exemplo de empresa brasileira que é muito diversificada, que às vezes ela tem um segmento, mas ela começa a comprar empresas de outros segmentos e aí vai formando ali uma corporação muito diversificada de atividades diversificadas, né? E às vezes compra até empresas que fazem parte que são de outros países vizinhos aqui. E aí essa pequena empresa acaba fazendo parte aí da empresa brasileira, né? Como vocês vão perceber lá na atividade. Lembrando que, às vezes, esses dados é mais só para a gente ter uma ideia de como isso acontece, porque isso foi retirado do autor de 2012, então já houve mudanças, né? A gente sabe que o mundo que a gente está vivendo, a globalização, ele é muito rápido e muito dinâmico. Você pode falar, essa empresa não pertence mais a tal empresa, mas é só para a gente ter uma ideia da complexidade que se dá esse modelo da globalização. A outra atividade traz um trecho de um texto do livro do geógrafo Milton Santos. Esse geógrafo, ele é brasileiro e ele é muito importante de se conhecer porque ele é muito famoso mundialmente, no Brasil nem se fala. Ele é muito importante para a geografia brasileira e coloca a geografia brasileira aí no mapa mundial, né? Por conta das teorias que ele criou e da importância dele, e ele é um grande clássico, né? E aqui, no texto dele, A Natureza do Espaço, traz a questão da importância. Às vezes são muitos elementos tecnológicos que fazem parte do nosso dia a dia hoje em dia, que eles têm grande importância no nosso modo de viver, né? E aqui ele traz um destaque sobre os radares meteorológicos, da importância deles na produção, numa especificação assim de uma produção de mais sucesso, né? De mais qualidade, em que é um advento tecnológico aí de estudos, né? Que cientistas montaram, e aí as informações trazidas por ele, o trabalhar essas informações em prol das adversidades naturais, que às vezes antes tinha um plantio em uma região e aí você não tinha uma ideia que poderia ter uma chuva, um longo período de chuva que ia atrapalhar a sua produção,
e aí tinha problema, e hoje em dia a gente tem essa informação, então já tem como se preparar para aquilo que vai acontecer, ou uma estiagem, a não chuva também, que pode atrapalhar, então é muito importante esse elemento. Também junto com outras questões, como ele destaca aqui, preparação da terra, a sementeira, o plantio, utilização de adubo, fungicidas, que traz muita eficácia hoje em dia na produção aí, por exemplo, de grão, de soja. Hoje em dia, uma semente para o plantio da soja transgênica, essa sementinha, ela traz nela uma tecnologia muito grande, em que ela foi feita num laboratório, ela já foi colocada nela ali muitos elementos que são necessários para o sucesso da planta em si, né? E tudo que está no entorno do plantio ali daquela monocultura, por exemplo, que aí aqui a gente está falando sobre, de forma mais geral, do agronegócio, né? Então, esse destaque aí está falando sobre essa importância dos avanços tecnológicos contemporâneos aí. Então, é preciso fazer uma leitura, né, aqui da questão para respondê-la, né? Então é isso, pessoal, para a aula de hoje. São esses assuntos que eu queria tratar com vocês. Queria dizer para vocês, se vocês estiverem tendo dificuldade, alguma coisa, não estiverem entendendo alguma coisa lá da questão, façam a pergunta na aula, me perguntem, tirem dúvida, eu vou tentar explicar na hora. E aí eu posso trazer também essa dúvida aqui para nossa aula, que às vezes eu explicando aqui no vídeo fica mais fácil de entender, né, de visualizar para conseguir entender. Então, por favor, participem da aula não só com a presença, mas também tirando dúvidas, tá? Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.